gostaria, primeiro que tudo, de os principais intervenientes e os principais na ocupação e, sobretudo, os principais conhecedores do que se passou no Torre Bela naquela altura, nos falassem um pouco do que é rever este filme e o que é que de uma certa maneira, representa para eles não só esse período, mas, sobretudo, a revisão do filme e não só as memórias que trouxeram, mas também o que é ver 40 anos depois o filme e se o filme reflete realmente aquilo que se passou e aquelas, no fundo, agora visto de longe, poderíamos dizer aquele grande projeto utópico que representava a ocupação da Torre Bela. Portanto, eu gostava que, por exemplo, o Camilo fosse o primeiro a falar, ou até ou o Wilson, aqueles principais que entraram nisso. Calma. Eu tenho o privilégio de abrir o debate. De abrir o debate. Assim. O privilégio e o prejuízo. Muito boa tarde. Vou ser muito breve. Esta versão é a primeira vez que eu a vejo. Tem materiais que estão também ou constam de outras versões, mas tem muitíssimo material não aproveitado nas outras versões. E eu próprio, ao ver esta versão, tive também a minha própria reação, digamos que é, parece-me hoje, não é ontem. Eu ontem não sabia, se calhar, distinguir isso. Mas hoje parece-me que há aqui dois tempos muito claros nesta versão e neste filme. Há um tempo em que é o projeto, a utopia, se quisermos, Torre Bela, a confrontar-se com a velha situação, com os poderes instalados, etc. E depois, muito ligeiramente, e aí sim valeria a pena a gente deter-se alguma vez, e muito ligeiramente a outra parte em que a cooperativa já existente se defronta com os seus próprios fantasmas, com os seus próprios erros, com os seus próprios defeitos. E se tenta afirmar, lutando contra si própria e contra a sua própria vida. Essas duas questões, para mim, são fundamentais. Esta segunda parte da organização do caos, como eu lhe chamaria por abreviação, está muito levemente tratada no filme. A primeira parte tem, mas isso é normal, porque o Thomas esteve a acompanhar estas filmagens durante um certo período e depois teve que sair e deixou de acompanhar esse processo. Portanto, o processo da afirmação e da organização, e isso seria extremamente importante, porque, no fundo, aí é que está, eu diria, o grande valor pedagógico da experiência, que é de como, partindo dessa realidade sublinhada nesta versão, digamos, as discussões que vimos, o clima, etc., etc., como é que é possível, em pouco tempo, relativamente, transformar pessoas capazes de toda uma outra atitude, de todo um outro comportamento. E essa é que é, a meu entender, a verdadeira razão. É por isso que eu penso, para terminar, que
este filme, não o filme em si, mas pequenos pedaços do filme, seriam ótimos instrumentos para as escolas e para a pedagogia de quem quer saber formar em cooperativismo, quem quer formar em coletivismo, quem quer falar sobre estas coisas, falar com exemplos concretos. Acho que valeria a pena. Obrigado. A vocês todos. Vamos continuar o debate, de qualquer maneira consigo. Wilson. Isto não é preciso carregar em nada, para não é só falar. Então, boa noite a todos e obrigada por estarem a ver uma coisa que, sendo utopia, como dizem, mas foi uma coisa que era um sonho. E eu teve a chorar quando estive a ver esse sonho agora, porque muita gente que a gente tivemos a ver já não existe, morreram. Aquele que discute comigo inchado à ferramenta suicidou-se quando a Torrebela acabou, porque não podia viver sem ser com a Torrebela. Entretanto, eu também, como o Camilo diz, eu vejo no filme, e já agora agradeço ao Thomas, ao filho do Thomas, por ele ter tanta paciência, porque o Thomas também viveu muito a Torrebela. O Thomas entrou na Torrebela como se fosse, e ficou lá como se fosse um cooperante. Era realmente um homem muito interessado em divulgar a luta dos trabalhadores. Entretanto, aquilo que foi que nós tivemos o prazer de estarmos aqui a ver foi de duas fases completamente distintas. Evidentemente que a Torrebela teve o seu princípio, e o princípio não foi nada fácil, porque o Duque lutou contra a ocupação. Oferecia meia dúzia de postos de trabalho e mais nada. Portanto, ele foi sempre contra a ocupação. Mas a persistência das pessoas que rodeavam a Torrebela, de todas as terras, salvos exceções, porque havia lá pessoas que eram contra a ocupação, ainda hoje falam que eram contra a ocupação, provavelmente porque a minha região é uma região também que sofreu muito a imigração, portanto foi um escape para aquela gente. E eles tiveram que sair de Manique, da Massuça e da minha região e de Portugal, nessa altura, para irem para a França, para trabalharem fora do seu país. E essas pessoas olhavam-nos, os cooperantes da Torrebela, que resolveram os problemas na própria terra. Os imigrantes sempre foram de encontro à ocupação da Torrebela. Mas não era de encontro à ocupação da Torrebela que eles eram contra. Eles eram contra a facilidade com que nós resolvemos os nossos próprios problemas de trabalho dentro da nossa própria terra. E eles, infelizmente, tiveram que se desaparecer do nosso país para poderem resolver os seus problemas de trabalho. Portanto, a Torrebela, nessa altura, na fase deste filme, era a sua montagem, era, portanto, a luta para se fazer uma cooperativa. E, como vocês viram e assistiram, tivemos muitas pessoas a favor, muitas pessoas contra, inclusivamente o Duque tentou fazer uma própria cooperativa com os lacais deles, não conseguiram. Nós tivemos o apoio aqui da Polícia Militar e do próprio Exército, do qual temos aqui o comandante número 1, que é o Hotel. Para ele eu agradeço uma salva de palmas, porque veio também as lágrimas aos olhos quando eu vi. Porque foi sempre um homem ao lado dos trabalhadores, dos mais necessitados. Por isso, aquela fase do filme em que essa construção foi feita para a cooperativa, teve aqueles, pronto, a malta ria-se, houve muitas bobadeiras lá, houve muitas desavenças, mas de qualquer das maneiras vocês tiveram a oportunidade de ver uma coisa. Aquelas pessoas que inclusivamente batiam nas mulheres, no fim, passado um ano de trabalharem em cooperantes lá na Torrebela, as mulheres discutiam com eles e eles, se não estivessem a pau, elas batiam neles. Vocês vejam bem a modificação que houve em termos de socialmente falando. Portanto, as pessoas aprenderam a viver em comunidade. E quero dizer-vos que a Torrebela, quando era cooperativa, quando começou a trabalhar, os celeiros da Zambuja estavam cheios de milho, de trigo,
havia vinhos, havia porcos, havia cabras, havia aquilo que havia no tempo do avô dos duques de Lafões. Portanto, as pessoas que para lá foram resolveram os seus problemas. Só que, no fundo, o 25 de Abril, como a Torrebela é uma utopia, o 25 de Abril eu olho e fecho os olhos, também para mim está a ser uma utopia. E a reforma agrária, que devia de ser, portanto, um espelho, devia ser feita pelos trabalhadores, começou a ser feita por políticos, e veio aquela reforma agrária do homem que a fez, que era do Partido Socialista, como é que ele se chamava, que eu não me lembro, o Barreto, a Lei Barreto. Depois veio o 25 de Novembro e a Torrebela foi-se. Portanto, mas foi um sonho que eu vivi e digo-vos sinceramente, aprendi a ser com os meus erros, aprendi a ser um homem que sou hoje, que gosto efetivamente de todas as pessoas. Muito obrigada por terem visto aquilo que realmente eu gostei muito de ver. Obrigada. Na altura, agora é consigo, na altura do Torrebela, portanto, tinha uma função muito importante neste país e eu gostaria de saber, relativamente a si, qual foi a relação que teve o Copcon diretamente com o Torrebela e a sua também, o conhecimento que tiveram do que se passavam, exatamente porque não era só a Torrebela que existia nessa altura, não é? Que havia muito mais coisas, mas eu queria saber se realmente, e se o que se passou aqui foi um caso único, isolado, uma experiência única, ou se, e houve muitas outras, penso que extremamente importantes também, ou se realmente isso foi, se havia um verdadeiro conhecimento do que se passava, que se estava a passar naquele tempo, com aquelas pessoas e com aquela situação. Muito boa noite, muito obrigado pela vossa presença. Eu também me sinto grato por estar aqui a recordar velhos tempos de há quase 45 anos. Ora bem, o Thomas Arlen, alemão, filho de um cineasta nazi e muito próximo do Hitler, em 1948 abandonou a Alemanha e foi para a França. Depois tornou-se um homem extremamente dedicado também ao cinema. Teve também cursos de cinema em Itália e foi mais tarde, quando se dá o 25 de Abril em Portugal e a queda do fascismo em Portugal, que ele tem um interesse enorme por vir a Portugal. E consegue, imediatamente, dados os conhecimentos que já tinha adquirido ao longo de todos esses anos, dessas dezenas de anos, consegue logo uma coprodução entre a Era Nova, a cooperativa Era Nova portuguesa, com uma produtora alemã e uma produtora italiana. E faz o Torrebela, aquilo que se pode chamar o cinema militante, cinema direto. Ele não escolhe pessoas, não faz encenações, mas vai filmar a ação imediata, direta, das pessoas que estão a lutar por uma causa. Isto é um cinema militante e transformou a Torrebela num documentário histórico que já mereceu prémios internacionais. Em relação à luta da Torrebela, era a luta de facto pelo trabalho e pela terra. Aquela velha frase que julgo que foi o PRP que lançou, a terra a quem trabalha, estava ali em evidência. Felizmente, os trabalhadores da Torrebela tiveram a liderança nata do Wilson. O Wilson aparece, de facto, uma grande figura central na luta dos trabalhadores da Torrebela. E é ele que devem agradecer, de facto, toda aquela pujança da luta que ali existiu. Em janeiro, fevereiro, finais de janeiro, princípios de fevereiro de 75, eu, enquanto comandante do Copcon, recebi no Copcon uma delegação dos trabalhadores rurais alentejanos, de vários locais, sobretudo Beja e Évora, distritos de Beja e Évora, e vinham colocar-me um problema. E diziam, ó Sr. Geral, nós já sabemos, temos ouvido dizer, e os camaradas do partido para terem nos dito e tal, que vem aí uma lei da reforma agrária.
mas a verdade é que já andamos há meses a ouvir dizer isto, vai haver aí uma lei de reforma agrária e a lei nunca mais aparece. Isto dá como resultado que um dia, quando a lei aparecer, se aparecer, nós podemos ter a terra, dão-nos a terra, mas as máquinas, o gado, tudo aquilo que é a riqueza da terra para nós podermos trabalhar, desapareceu porque os latifundiários estão a agarrar na maquinaria toda agrícola, no gado todo, estão a levá-lo para a Espanha para o vender ao desbarato. Quando nós tivermos a terra nas mãos, temos uma terra seca e temos a pá e a enxada que são nossas. Portanto, o que é que se há de fazer, então? E eu, perante aquilo, tive exatamente para a posição que depois foi adotada na Torre Bela. E dizia, Rafaldo, vocês têm razão, mas porquê é que vocês, sendo também a maior parte de vocês caçadores, porquê é que vocês, pura e simplesmente, não ocupam os latifúndios do Alentejo? Ocupam os latifúndios. E, não podemos fazer isso e tal, porque se nós ocupamos os latifúndios com o quê? Vocês não têm caçadeiras? Temos, mas o que é que isso interessa? Depois vem a Guarda Nacional Republicana, tem automáticas, e estamos tramados, somos corridos ali para tiro. Disse, não, então vamos combinar o seguinte, eu todos os dias, às 9 da manhã, tenho aqui um briefing no Copcom, em que estão sempre presentes um oficial da Polícia de Segurança Pública de Lisboa e um oficial da Guarda Nacional Republicana. E amanhã, de manhã, às 9 da manhã, aqui, eu vou dar indicação à Guarda Nacional Republicana que dei ordem a todos vós, trabalhadores do Alentejo, dos latifúndios do Alentejo, para fazer a ocupação das terras. E têm caçadeiras para impedir que o latifundiário ou os seus sequazes vão lá para tentar expulsá-los da terra. E vou dizer à Guarda Nacional Republicana, através do capitão que amanhã aqui estiver, que fui eu que dei ordem. E, portanto, a Guarda Nacional Republicana não intervirá, de certeza, a favor do latifundiário. Eles ficaram todos animados. Pronto, ok, tal. Arrancou tudo para o Alentejo e julgo que a Torre Bela, que vai surgir em abril de 75, em 23 de abril, julgo eu, que foi há bocado no filme, 23 de abril iniciam, de facto, a luta pela conquista da Torre Bela, da terra da Torre Bela. Julgo que já é consequência também daquilo que já estava a acontecer no Alentejo. Ora bem, eu julgo que aqui a questão aparece pela primeira vez quando o Thomas Harland, que contatou muito comigo e que me tinha pedido para poder fazer filmagens da Revolução, eu estava entusiasmadíssimo com a queda de mais uma ditadura fascista, etc., pediu uma autorização para participar em unidades, para ir a unidades, filmar, falar com os soldados e com os oficiais do 25 de Abril, etc. Eu tinha-lhe dado com certeza uma autorização franca. Julgo que é num dia em que ele está no regimento de polícia militar, ali na calçada da Ajuda, que alguém, talvez um soldado mesmo ali daquela zona do Ribatejo, Manique do Intendente, a Rifana, enfim, uma localidade daquelas, anuncia que os trabalhadores da Torre Bela estão golosos de conseguir apanhar a terra para trabalhar em banda ali na zona e poder ganhar alguma coisa para com isso. Na apanha da azeitona, vocês aparece aqui quase como protagonista também dos trabalhadores, a mulher das azeitonas, que acaba por protagonizar de facto para a luta das mulheres. É ela que aparece sempre a lutar pelas azeitonas que estão no chão e que são estragadas e tal. E, portanto, esta luta é concebida a partir daí. O Thomas Harland fica entusiasmado, a possibilidade de ocupação de terra dos trabalhadores, isso é ótimo e tal. Pede logo autorização, desloca-se para Manique do Intendente e vai acompanhar, a partir do princípio da luta, vai acompanhar com as filmagens que vocês viram e tiveram a possibilidade de ver. Cinema militante. Ele é um homem de esquerda, que luta, de facto, pela emancipação dos trabalhadores, pela possibilidade dos trabalhadores ganharem um conceito de cidadania e de que são poder, de que têm que ter poder político, que lhes foi roubado durante praticamente toda a sua existência, e é isso que o Thomas Harland vai filmar. O Camilo Mortágua fez ali uma excelente intervenção sobre as duas faces do filme de Torre Bela. E, de facto, podemos ver, através do filme, como é difícil aquela perspectiva que eu continuo a ter e que já tinha, então,
mas o Torrebella dá-me perfeitamente a noção disso. A dificuldade enorme que o Wilson teve a explicar aos trabalhadores o que era uma cooperativa. Porque depois é o egoísmo, está bem, mas eu tenho a minha pá. E agora como é que é? Eu fico sem a pá e depois. E tal. Não, mas a pá pertence à cooperativa, a cooperativa retribui. Ah, não, e depois eu preciso de trabalhar a minha terra, o pouco de terra que eu tenho, não tenho pá, tenho que comprar outra, não? Então, começam a pôr-se estas dificuldades tremendas para as lutas depois entre eles, a zaragata para que surge por vezes, a desconfiança que, tu o que é que estás a fazer? O que é que tu representas? Porquê é que foste eleito? Quem é que te elegeu? Portanto, aquelas dúvidas, tudo isto demonstra a dificuldade enormíssima que eu tenho para a consciência plena para de que surgiria se algum dia eu tivesse conseguido levar por diante o chamado documento guia Aliança Povo-MFA, em que eu previa e continuo a defender que a fórmula mais importante e completa de uma democracia é, de facto, a democracia direta, em que os trabalhadores, em que não há partidos políticos, não há pequenos grupos atuando como clubes na defesa dos seus próprios interesses, mas há assembleias populares. E através dessas assembleias populares, um Wilson, por exemplo, seria imediatamente eleito através das suas intervenções. Aqui está alguém que sabe do que está a falar, que é importante, que é útil. E outros poderiam ser eleitos, braço no ar e tal, elegemos frontal. E através assim de assembleias de área de freguesia, fazia-se a eleição de uma junta ou de uma assembleia de freguesia, da qual sairiam elementos para uma assembleia de concelho e desta elementos para uma assembleia de distrito, até que formar uma grande assembleia da República vinda da base até ao topo. É evidente que a dificuldade por tudo isto, se vimos aqui no exemplo pequeno da Torrebella, numa propriedade que tem 2.000 hectares, e 2.000 hectares é muito terreno, mas estava circunscrita de facto ao plantio da vinha e tal, era para diversão de fim de semana e sobretudo coltada de caça do Miguel de Bragança, Duque de Lafões. Se havia naquele grupo que ali está, de gente que vem da Aceiceira e da Lapa e da Marico do Intendente, etc. E há ali logo controvérsias enormes, contradições terríveis, etc. Imagino que seria em todo o país assembleias populares a trabalharem no sentido de fazer eleger gente capaz, dentre os seus, pode ser o operário da Lisnave, pode ser o homem que trabalha no campo, etc., mas que tem cabeça e tem discernimento para poder saber aquilo que é essencial para todos. E era isto fundamentalmente que estava ali em causa. Trabalhamos a terra que está desativada desde 1961, ou não sei o quê, que não se cultivava lá nada, não se vinha, e eucaliptos, as oliveiras lá davam algum dinheiro para repartir pelo pessoal da Guarda Republicana, etc. A terra era fundamental, de facto, para que esta gente conseguisse realizar o seu sonho de ter um trabalho que lhe era pago e que redundava em benefício de todos, de toda uma comunidade. É o essencial para mim deste filme. Notável o trabalho militante do Thomas Arlen, que agarrado à Câmara, com o seu operador, acompanhou todo este processo evolutivo de gente que não sabe nada de nada, que está habituada só a trabalhar no campo, a enxada e a apanhar a azeitona, e que de repente se vê com capacidade de intervir e ter ação e ter voz para poder eleger para quem considera que é o melhor para representar o interesse de todos. Isto foi fundamental e é de facto no cinema enormemente militante. Portanto, vou passar a palavra para Paulo Branco, para quem é. Muito obrigado pela vossa atenção. Este foi fundamental para mim. Eu penso que há muitas questões que vão continuar a surgir, mas antes vou passar a palavra ao Francisco Fanhás, que é também que está aqui, que conheceu e passou por lá. Eu só queria chamar a atenção, mas isso o que é espantoso, que para aqueles que conhecem cinema, e estamos aqui alguns, é o trabalho extraordinário de meu parte este filme ser feito sem cortes, em câmara de sequência, quer dizer, com um lado de verdade, que, portanto, a montagem
e o Roberto falará nisso depois, provavelmente, é realmente um trabalho em que a câmara está sempre, não para, não corta, não coisa, portanto está sempre a seguir a ação e está sempre a seguir os personagens. Isso é realmente um trabalho impressionante, mas falaremos isso mais tarde. Mas, Francisco, agora passou por lá, gostava de saber porque é que foi lá, cantou lá e queria saber, deve ter atravessado o país todo nessa altura, mas gostaria de saber o que foi diferente para si ter passado lá na Torre Bela. Boa noite a todos. Para mim foi importante passar na Torre Bela porque era sempre, eu pertencia ao Luar, e para nós, Luar, acompanhar as ocupações, participar nas ocupações, apoiar as ocupações, era muito importante e era um ponto de honra. Sobretudo porque significavam que era o povo a tomar a palavra e o povo a agir. O nosso trabalho não era de pegar nas armas ou de dizer aos trabalhadores peguem armas, avancem, isso era mais trabalho para o COPCOM. Para nós era uma maneira de estarmos a sentir ao vivo, diretamente, o que era uma luta popular. E nós fazíamos aquilo, nós refiro-me aos cantores, fazíamos aquilo que nós podíamos fazer e que estava nas nossas mãos. Era, com a voz que tínhamos, com a garganta que temos, com os poemas que temos, dizermos às pessoas, ajudá-los, que se calhar, encontrar uma espécie de um cimento unificador de muitas lutas, que é a expressão musical. E para mim foi importante isso, porque simultaneamente nós víamos o que eram os sonhos das pessoas, nós víamos o que eram as utopias, e recordo um poema do Manuel António Pina que diz: os que sonham são deuses criadores. Os que sonham são deuses criadores. E nós sentíamos ali assim ao vivo o que era muita gente que nunca tinha tido nada de seu, de repente, com a força dos companheiros, com a força de gente que vinha de fora também, que os apoiava, passarem a encontrar ali assim um ponto seguro de sustento para os seus, para toda a sua família, etc. Este para mim foi o elemento mais importante que eu recolhi nessa altura, quando, através da música, eu, o Zeca, outros, o Vitorino, etc., que estavam naquele filme, acompanhávamos as lutas populares. E é isso ainda hoje, 40 e tal anos depois, do 25 de Abril, que continuo, eu, se falo para mim, continuo a fazer nas escolas, em outros sítios onde pedem para estar presente, etc. Nessa altura, o slogan grande de quem fazia as ocupações, refiro-me das terras, era a terra a quem a trabalha. Infelizmente, mais tarde, o slogan virou a terra a quem atrapalha. E é isso que, se calhar, nós estamos a viver muito hoje. E, para acabar, porque não tenho assim muito mais a dizer, a não ser guardar para mim muitas das... Ver aquele filme foi uma grande emoção. E há coisas que a gente não consegue transmitir, exteriorizar por palavras, e que guarda na sua caixinha negra. Todos nós temos uma caixinha negra onde guardamos as coisas mais importantes e mais decisivas para nós, não é? E, para mim, muitas daquilo que eu vi, muitas daquilo que eu senti, muitas das pessoas com quem contactei, de tudo isso fica-me filtrado uma sensação essencial que eu retenho na minha caixinha negra, que é a necessidade de cada vez mais da fraternidade entre todos. E passo imediatamente ao que está a passar no Porto de Leixões, de Setúbal, em que a Jorna, a praça, 50 anos depois, 60 anos depois de tudo o que se passou no Alentejo, em que os homens eram convocados um dia de cada vez, que está de novo a passar. E queria manifestar aqui a minha solidariedade com todos aqueles que hoje estão a sofrer nesse aspecto. Muito obrigado. Eu queria, eu gostaria depois que houvesse, logicamente, intervenções aí também da plateia, mas, entretanto, vou continuar a passar a palavra àqueles que estão aqui. E gostaria, de qualquer maneira, de dizer que
realmente, em relação ao cinema militante, este filme é diferente do meu ponto de vista, relativamente aos outros. Porquê? Porque é um filme que não tem um discurso à partida. O discurso é criado pelos próprios trabalhadores, pelos próprios personagens. O realizador não intervém aqui para fazer um discurso. Não está aqui para demonstrar algo. Está aqui para mostrar, diferentemente. E os personagens vão-se criando. Quer dizer, a personagem do Wilson, o personagem daquela senhora, a força das mulheres, que é uma coisa que eu hoje aqui me senti imenso, que pouco a pouco, aquela força, aquela maneira como as mulheres, pouco a pouco, iam tomando consciência da sua força, é extremamente forte neste filme. E isso é uma das coisas que é diferente dos outros filmes. É um filme que não está aqui para... Houve outros filmes militantes na altura em Portugal e que eram filmes que à partida já sabiam o que é que queriam dizer. Este não. Este foi um filme que foi afirmando o seu discurso à medida que aconteceu. E é isso, penso eu, que torna este filme diferente de todos os outros. É isso que torna também a importância histórica de um filme como este e que ainda hoje estamos a ver, e de pessoas mesmo que com quadrantes diferentes podem olhar para este filme e aprenderem alguma coisa. Isso é que por isso é que este filme tem que continuar a ser visto e devia ser visto nas escolas, devia ser difundido. Mesmo em Portugal este filme foi muito pouco defendido e visto por motivos diversos, não vamos agora estar aqui a dizer, mas sobretudo é importante que a partir de agora o filme tenha um trajeto. E eu gostava, antes de passar aqui ao Roberto, o Roberto é o montador do filme. O filme atravessou períodos, havia tanto material, por isso mesmo o Camilo ainda agora está a dizer que viu material agora que nunca tinha visto. Isto eu penso que é uma versão muito próxima daquela que foi mostrada nos anos 70, pelo menos em França, onde eu a estreiei. Havia pequenas diferenças, penso eu. Mas eu gostava que o Roberto também me explicasse, quer dizer, qual foi o processo das escolhas e de construção do filme, da escolha das imagens, se esta é também a tua versão ou não, no sentido em que é aquela que estás mais próximo, e um pouco como foi o teu trabalho com o Thomas durante estes anos e sobretudo, confrontado com o teu material. O Roberto é um dos melhores e dos maiores montadores que existem na Europa. Trabalhou com o Bertolucci, com o Taviani, com o Orson Welles e com muitos. Portanto, é alguém que, melhor que nós, explicará, quer dizer, qual foi o processo de montagem e, resumidamente, porque hoje não vamos resolver a situação, se há outras versões melhores ou não do Torre Bela, porque esta penso que dá o essencial, mas gostaria que falasse. Se tivesse dificuldade no português, diz que eu traduzirei ou italiano ou francês para as pessoas, está bem? O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar falar português, o francês, o inglês, o italiano. Eu acho que misturas as quatro e está tudo bem. Estás a fazer, e toda a gente percebe. Não sei. Se... Não, tenta português e se tiveres dificuldade podes ir para o italiano ou para o francês e eu traduzo. Está bem. E eu dou uma ajuda. Está bem. Bom dia a todos. Eu fui obrigado, forçado, de parar o português, senão não se podia cortar esta película. Porque me encontrei com um material onde se falava uma linguagem que não compreendia. Fala mais junto do microfone. Assim? Bom. O Russell Parker não falava português. O Russell Parker é o cameraman. Diretor da fotografia que ha feito a rodagem. E o Thomas não falava bastante português para compreender todos os problemas. E eu, como devia cortar, devia construir, me pedi que alguém me ensina a compreender. E me fazer uma lista de todos os diálogos, 70 horas de rodagem,
E ali comecei a compreender il valore, o valore das coisas. Bom, era curioso porque quando um ano depois eu fui na Torre Bella e me encontrei com o Wilson, me dei conta que falava com ele, porque havia aprendido dele. E a Lisboa dizia, falas como um campesino. Bom, a construção de Torre Bella não foi no imediato o projeto. O projeto era de contar a Revolução Portuguesa. A Revolução Portuguesa comportava Lisboa, a ocupação das terras, o Angola, o Moçambique. E o Thomas entendia falar de tudo. E eu, em uma projeção, me encontrei com um filme de 1h30 que falava de tudo isto, mas em uma forma muito confundida. E ele diz, eu tenho a convenção Está convencido. que existe um projeto específico sobre a ocupação da Torre Bella, sobre o momento histórico da Torre Bella, que é um pedaço da Revolução Portuguesa. E diz também que, na minha ideia, se podia fazer uma história desta experiência específica e que podia ser um filme muito largo, quase Muito longo. 4 horas. Quase 4 horas. Quanto é longo hoje a versão 2 que horas e temos 20. vistos? 2 horas e 20. 20? 2 horas e 20. Um pouco più. No, penso. falta algo, però non mi parece, non mi parece, diciamo, empobrecido. Sim. Ele diz que para ele ainda falta alguma coisa, mas que não sente isto empobrecido por o que falta. E é um momento para agradecer o trabalho que fizeram à Cinemateca, porque é um trabalho de reconstrução. A versão larga era uma versão que não podia encontrar uma distribuição normal. Era una versione militante. Militante di che? Da ideologia? De che? Da utopia? Falando di utopia, aqui si comprende che a utopia non è solo non ha rappresentato un momento molto significativo na storia portoghese, però nel mondo intero. Noi somos, come si dice, siamo orfani. Somos órfãos de todas as ideias que nos han acompanhado durante Somos órfãos a vida toda. Però aqui se vê muito bem uma coisa, que o Otelo falava dos momentos políticos, dos momentos dell'impegno, come si chiama? L'impegno? Empenho é a vontade. A vontade politica, o compromesso. No? O compromesso militante che fala di società, che fala di politica, che fala di stato civil do viver. E
É bom, e tudo isto é verdade, existe. Pero o cinema é outra coisa. O cinema tem o papel de contar as histórias. Que sejam histórias da verdade ou histórias de ficção, né? Não importa. O cinema tem um projeto de dar uma forma. E esta película é muito, muito diferente de todas as histórias contadas como documentação. Por quê? Porque havia cineastas que a fizeram. O Russell Parker, que não entendia o português, pero entendia muito, muito bem o papel da câmera de rodagem. E eu me encontrei com um material que me fascinou. Porque era um material que andava contando os momentos diferentes como testemunho. E eu me disse, bom, se pode, com tudo isto, fazer um conto que pertence à realidade e à ideologia ou à idealidade no mesmo tempo. Pero o público burguês dos festivais podia celebrar um evento. E cortando coisas, fazendo a situação mais compressa, se correva il rischio Correr o risco. de simplificare. Por exemplo, na versão de Cannes não havia a situação do IRA, do encontro no IRA. E para mim era necessário que havia uma balança, devia existir uma balança de razões e de balança. Bom, hoje é muito, muito estranho falar deste filme, pois 40 anos, porque eram 40 anos, e com uma mirada, um olhar tão diferente, porque de verdade parece natural, però é história e é uma invenção, de uma certa forma. E eu que ensino cinema, linguagem e montagem, me pongo o problema de como se pode ensinar a fazer documentos históricos. Porque sobre este filme, se nós nos quedamos aqui 2 dias, não terminamos de especificar todas as passagens diferentes da película. Porque há um problema de compreender o que é contar, o que é testemunhar, o que é dar uma testemunhança objetiva. Como a objetividade sabemos que não pertence à nossa experiência, sabemos que cada vez vamos criar uma forma. E a forma pode ser sublime, pode ser simplificada, pode ser tudo. Ok, pronto. Tá? Tá. Vamos passar rapidamente daqui a bocadinho à sala, mas eu queria ainda dar a palavra a quem falta. Muito rapidamente queria, Francisco, que disseste alguma coisa sobre a parte histórica, mas que resumisse ao máximo, porque senão não vamos ter tempo de falar com as pessoas que estão na... Ok, obrigado.
Tentando ser o mais sintético e breve possível, há algum problema aqui que é o que é que falamos quando falamos da Torre Bela, da ocupação ou do filme? Porque o filme é de tal maneira poderoso que como que resgata a realidade, não é? E o filme, no fundo, como nós vimos ali, eu penso que foi rodado entre abril, 23 de abril, que é o início da ocupação, e agosto, 2 de agosto. E como disseram aqui, conta uma história. E há a história maior, que é a revolução na qual este processo de ocupação e de constituição da cooperativa se integra, que é o processo revolucionário português, que é marcado precisamente pela uma verdadeira explosão social, um movimento popular muito forte, que começa em reivindicações salariais, mas depois rapidamente começa a pôr em questão a própria essência da sociedade, a própria essência da sociedade capitalista, não é? Com as nacionalizações, com as ocupações, com a questão da propriedade, como vimos aqui na Torre Bela. E a Torre Bela, então, a ocupação faz parte deste processo maior, que é a reforma agrária e que é a Revolução Portuguesa. Ela surge, contextualizando aqui com alguns momentos históricos-chave deste processo, a 23 de abril, portanto, 2 dias antes das eleições para a Assembleia Constituinte e cerca de um mês e meio depois do 11 de março. Não é? Portanto, reflete um bocado a tensão que havia na altura entre a legitimidade revolucionária e a legitimidade das urnas e democrática. E a coisa vai por aí fora, avança sem a lei, não é? E tal como este movimento popular desde 74 faz, que é ocupar a PIDE, extinguir a PIDE, impõe conquistas antes da sua consagração legal. Ou seja, vimos ali penso que é o Bonazol, não é? O militar, da Polícia Militar, que diz, pá, vocês ocupem porque a lei há de vir. Bonazol. E isto é lapidar do que foi a Revolução Portuguesa. Tentando simplificar aqui um bocado, a Torre Bela tem algumas particularidades, fazendo parte deste todo, que é a Revolução e a Reforma Agrária, tem especificidades. É uma cooperativa e não uma unidade coletiva de produção que terá sido a solução dominante. É mais ou menos autónoma dos partidos, apesar de termos a presença de elementos da Luar que estão aqui presentes, que dão uma dimensão de... há ali uma linha que se percebe de poder popular, de organização popular de base, não é? De auto-organização autónoma, as comissões de trabalhadores, comissões de moradores, os conselhos revolucionários que se vão estruturando ao longo do pré. Portanto, a Torre Bela vai dialogando com a própria realidade da Revolução, dos grandes enfrentamentos da primavera, verão e inverno de 75, não é? A tentativa de unificar os órgãos de poder popular, os próprios trabalhadores da Torre Bela, penso que participam numa grande manifestação em novembro. Portanto, a Torre Bela faz parte de um processo maior. Finalmente, à medida que o vento muda, à medida que avançamos pelo verão de 75, que os governos se vão sucedendo, vai havendo um ambiente crescentemente hostil, quer à Torre Bela, quer a esta esquerda revolucionária que impulsiona o processo. E é aí que vamos chegar ao 25 de novembro, que no fundo vai dar já um primeiro sinal de que estamos perante um fim de um processo. E depois, logo em dezembro de 76, como lemos ali, a quinta é ocupada, há uma rusga do quartel militar, porque há armas cubanas, há campos de guerrilha, há droga, há mulheres nuas, há todo um contexto que faz com que é o contexto pós-25 de novembro, e depois a proximidade de Rio Maior, não é? As mocas de Rio Maior, a CAP, que se sediada em Rio Maior, no fundo Rio Maior era um bocado o bastião da contra-reforma agrária de uma certa direita que quer conter aquele processo de autogestão, de poder popular. E depois, para acabar, eu penso que o filme estreia em Cannes em 77, não é? Em maio de 77, foi a data que eu encontrei, se estiver mal digam-me. Mas, curiosamente, em Portugal o que está a acontecer, quando este filme estreia para a burguesia cinéfila francesa e mundial, o que está a acontecer em Portugal é uma contra-reforma agrária, é a célebre Lei Barreto, tomada pelo ministro António Barreto, do governo do Partido Socialista, que é aprovada em 22 de julho pelo Parlamento, penso eu. Portanto, há esta ironia da história, a estreia do filme faz-se um mês ou dois antes de a lei que, no fundo, vai pôr fim à reforma agrária e terminar a devolução das terras ocupadas. E, finalmente, dar os parabéns por esta iniciativa, por este filme, pelas pessoas da Zambuja virem. E hoje acho que é muito importante pensarmos na Torre Bela enquanto experiência de
de cooperativismo, que é uma lógica que é importante pensar, de aprendizagem política, muitas pessoas aprenderam a ler ali, da emancipação feminina, a Senhora das Azeitonas, e muitas daquelas mulheres emanciparam-se e ganharam uma condição que não tinham antes destes processos de luta. E, portanto, é importante pensar a importância da ação coletiva na conquista de direitos e de liberdades, por vezes de forma mais radical, como aqui foi, não é? Indo contra a lei numa fase inicial, mas é esta ideia que a ação coletiva, através da ação coletiva, da mobilização, é possível conquistar, mudar de vida, melhores condições de vida e por aí fora. Obrigado. Eu gostava, antes da intervenção do Chester, do Zé Manel, passar para o Zé Manel gostaria que intervisse no final sobre a questão, porque é mais sobre uma questão dos materiais e como é que está e o que é que pode ser. Eu só queria acrescentar aqui uma coisa, pura e simplesmente para precisar. O filme estreia em França em 78 ou 79. Pronto. A projeção de Cannes existiu e a cópia que estreou em França foi diferente da de Cannes, foi, penso eu, esta. E outra coisa, o filme, se fez esse trabalho, isso o Thomas queria, e isso não é só para ter o reconhecimento, como às vezes a gente pode pensar, para ele, ou para, se quiser, para estar para uma plateia tão, como é que se diz, passadeira vermelha. Não é isso. É para que o filme continuasse a existir. Este filme só é possível estar aqui, porque quando estreou em França, houve alguns críticos franceses que escreveram sobre o filme, dizendo que era um filme absolutamente essencial. E não foi o número de espectadores. Eu distribuí o filme e nem vos digo quantos espectadores o filme fez. Porque ninguém acreditava, contam-se pelos dedos. Portanto, não tem a ver com isso. Tem a ver, essencialmente, a importância que tem algumas situações destas para que os filmes possam ficar na memória das pessoas. E foi por isso que essa importância que ele deu à passagem em Cannes, e foi por isso também o trabalho que eu fiz e a insistência que ele teve comigo para que o filme pudesse estrear e de maneira a ver traços da existência real deste filme num coletivo crítico e que depois, a partir daí, que o filme pudesse resistir e continuar. O filme estreou em Portugal, não sei, muito mais tarde, eu sei que o estreei em 2007, não sei se foi uma reedição ou não, já não me lembro, não sei, mas sei que de lá até aqui, tudo o que passou em Portugal foi uma versão truncada e curta, penso mais próxima daquela que passou em Cannes. Esta é a versão mais correta e agradeço à Cinemateca mais uma vez, já falaremos disso. Mas agora gostaria de passar para a plateia, porque temos aqui uns interlocutores, aqueles que realmente viveram, gostaria de aproveitar a presença deles para fazerem perguntas diretas ou que fizessem algumas informações. Alguém quer intervir? Aqui, pronto. Está aí. Ai, obrigado. Boa tarde a todos. Eu chamo Francisco Ramalho, sou alentejano e esta história da reforma agrária e da revolução diz-me muito, porque eu tive saído do Alentejo com 6 anos, eu e os meus irmãos e os meus pais, portanto, numa terra de fartura, nós tivemos que sair de lá para não morrermos de fome. Portanto, quero agradecer, acho que é uma atitude absolutamente louvável terem trazido o filme aqui, o amigo Paulo Branco, quem fez o filme, portanto, a divulgação deste filme é muito importante. Agora, eu estou a falar de improviso e não é muito fácil. Queria distinguir aqui duas coisas, pôr o realce aqui em duas. Primeiro, gostei muito da intervenção deste jovem, do último, aqui deste, não sei o nome dele, pronto. Ele sintetizou na perfeição, e de outras intervenções aí também. Portanto, vimos a dificuldade que foi constituir uma cooperativa. Houve uma dificuldade enorme, não é verdade? E aquilo acabou por descambar. Mas mais importante do que construir uma cooperativa ou uma unidade coletiva de produção, não é verdade? Foram os entraves que lhe foram postos. Os entraves, a falta de apoios, os entraves consecutivos que podemos sintetizar em duas coisas. Já foi aí dito, a Lei Barreto e o 25 de Novembro. Portanto, e a reforma agrária e a nossa revolução morreu.
mas morreu, não morreu. Foi-se abaixo. Mas este filme é uma ajuda para que ela possa renascer. Eu até fiz um conto, escrevi um conto sobre o que deu início, o que era o Alentejo antes do 25 de Abril. Mas isso tenho aqui, mas se calhar é um bocadinho extenso para ler, não é? O que é que acham? Não, por favor, agora não, porque senão a gente tem pouco tempo e eu queria dar a palavra a muita gente. Pronto, então parabéns pela iniciativa de trazerem aqui o filme e tenho dito. Mas eu só queria só perguntar aqui ao Wilson uma coisa, porque acho que eu queria aproveitar aqui o Wilson, é a evolução a maneira como o Thomas o filma e como pouco a pouco você se torna o líder das pessoas, mas ao mesmo tempo há uma recusa sua permanente em ser o líder. E isso é que é absolutamente tocante quando se revê o filme. É que, de uma certa maneira, você nunca quis assumir o papel de líder. Sempre disse, eu estou aqui, sou um a mais. Quer dizer, tinha talvez uma melhor capacidade de exprimir as situações, e isso é que, de uma certa maneira, lhe dava o reconhecimento das outras pessoas. Porque uma coisa espantosa aqui, que as pessoas esquecem, que agora com essas novas telas realidades e tudo, é que é a libertação da palavra. Eu nunca vi, quer dizer, as pessoas não tinham medo de falar naquela altura, tinham medo, não sabiam exprimir-se, tinham medo de falar, tinham medo de não sei o quê. E tem imensa, para mim o que é importante também é que, se repararem, a única violência que se vê é uma violência verbal. E isso é espantoso neste filme, eu acho que isso é uma coisa única também, diferente de outras experiências que existem noutras situações e noutros países. E eu gostava de que o Wilson dissesse, agora revendo o filme, revendo isto tudo, acha que a certa altura dá-lhe a vontade de vez em quando de tomar decisões que na altura não tomou? Pois, claro, eu parava muitas vezes no tempo lá, porque uma razão, mas eles todos me obedeciam, não havia zargata lá, porque eles tinham medo depois do que é que lhe podia acontecer depois da zargata, percebe? Eles baralhavam uns com os outros, mas aquilo depois acalmava-se. Porque se efetivamente houvesse lá alguém que agredisse outra alguém, aí eu chamava a responsabilidade dessa pessoa. E, portanto, eles no meio disso tudo gostavam de mim e obedeciam-me, quer dizer, e eu certamente gostavam de mim porque eu nunca lhes dei a entender, nem nunca fiz nada para liderar aquilo, quer dizer, a única coisa que lhes prometi, porque quando eles fizeram uma reunião lá em Manique, toda aquela gente fez uma reunião para escolherem alguém para vir a Lisboa resolver os problemas do desemprego lá. E eu tinha um trabalho no cartaz que era canalizador, tinha vindo para a minha casa cá em Manique e perguntei à minha mãe, a minha mãe e o meu pai estão no filme a gritar também. Era um pequeno agricultor e juntou-se também à gente. De qualquer das maneiras, eu perguntei para o meu pai, o teu pai está aí numa reunião e não sei o quê, eu fui lá para ver aquilo e o meu espanto, a pessoa que eles escolheram para vir a Lisboa fui eu. E eu disse-lhes, mas eu para ir a Lisboa preciso de dinheiro lá. E eles fizeram uma coleta, pediram dinheiro. E foi quando eu vim a Lisboa, e é tão fácil as palavras, portanto, aumento este homem, que é o hotel. Para mim, houve 2 hotéis, ele e o outro lá, que era italiano, era o romano. Era ele também. Acontece que ele tinha dado já essa ordem e então numa reunião aqui com o Conselho, com o meu amigo, não sei se ele faleceu já, se não, ele, Mandante Contreiras, foi ele que me disse, vivo ainda, não é? O Banazol também, para ele, se realmente tiver, também foi. São pessoas dessas que me davam essa força. Portanto, acontece que houve situações em que eu teria modificado as coisas. Por exemplo, não estar tanto tempo à espera da resolução do IRA, por exemplo. Quer dizer, eu podia ter feito, e nessa altura eu tinha capacidade disso, vir direito ao IRA e fazer, e ser preso ali à porta, bater à porta, quer dizer, focar todas, enfim, os órgãos de informação ficavam, o que é que este gajo está aqui a bater à porta do IRA? Então eu estou aqui porque preciso, quer dizer, fazia mais pressão que aquela que fiz.
Portanto, não foi só a reunião na Polícia Militar, como era... Pronto, até que... Mas tinha feito, mas não fiz. Quer dizer, aquilo era uma cooperativa, todas as pessoas que lá estavam, 80% era alcoólica. Eu também gostava do meu copo. De qualquer das maneiras, as pessoas foram-se modificando ao longo do tempo e aprendendo com os seus próprios erros. Quer dizer, o que tem piada é que a Torrebela não era só... É como dizia o meu amigo Camilo, a Torrebela foi criada não só para fazer a cooperativa agrícola, mas para fazer uma cooperativa de consumo lá dentro, que se fez, que íamos buscar as coisas, o arroz, a massa e as coisas, que eram vendidas mais baratas. Portanto, fazemos também uma cooperativa de consumo lá dentro. Tínhamos o médico da base de Ota que ia lá de 15 em 15 dias. Quer dizer, fizemos uma pequena creche lá dentro para os filhos dos agricultores. Aquele problema da cozinheira ficou resolvido também, porque não chegou a ficar ali, portanto, esclarecido, mas ficou resolvido. Tínhamos o refeitório. Eu, claro, uma vez fui para a Bélgica, tanto para falar lá nas escolas sobre a Torrebela, e as pessoas ficaram doidas porque gostavam de viver num mundo assim. Salário igual, as mulheres tinham um salário igual aos dos homens. Quer dizer, havia uma igualdade grande. Portanto, eu teria feito mais coisas, mas naquela altura não podia, porque no meio disto tudo, eu estava rodeado de Rimaior, como eles diziam muito bem, estava rodeado de algumas pessoas que nos faziam mal. Santarém, por exemplo, eu fui preso no 25 de novembro com o comandante que é, no fundo, aí... um santo, quer dizer, foi o Salgueiro Maia que me prendeu no Chaimite, lá na Torrebela. E eu disse para ele, mas afinal contas papel meu, veja-me prender. Tem que ser, opa. Muito, e fui preso para Santarém, para o presídio militar. E de lá vim para Caxias, estive 7 meses preso, portanto, de 25 de novembro. Mas, de qualquer das maneiras, estas coisas são, portanto, ditas com todo o carinho e a amizade, porque a Torrebela deu-nos a possibilidade de vivermos em camaradagem, de termos o Zeca lá, o Fanhais, o Camilo Mortágua, inclusivamente um homem que eu admirava muito e que eu adorava, que era o velho, que era o Palminácio também, que me ajudou. Portanto, eu vim pedir ajuda e ele mandou-me um homem com experiência para lá, que foi o Camilo. Portanto, tudo isso teve este desenvolvimento. Depois apareceu este homem para fazer o filme, o Thomas, que fez isto maravilhoso que vocês estão aqui a ver, que isto, as pessoas que querem ver realmente... isto é um pouco do 25 de Abril, e, portanto, é aquilo que nós estávamos a fazer da utopia, mas o 25 de Abril também já não é uma utopia. Vocês já viram bem o país que estão a viver neste momento? Agora... O 25 de Abril também é uma utopia. Porque realmente, naquela altura, havia, sim, uma luta constante para que as pessoas tivessem direito à saúde, tivessem direito à educação, tivessem direito a ser iguais. Claro, evidentemente, toda a vida houve ricos e pobres. Mas os ricos tinham que se preocupar mais com os pobres. Mas hoje não, cada vez as coisas, quanto mais têm, mais querem. Mas isso, enfim, é para outra história. De qualquer das maneiras, em relação à pergunta do Branco, e para ele uma salva de palmas, porque este homem tem feito pelo cinema português qualquer coisa de extraordinário. O Camilo agora quer... o Camilo, agora, foi o primeiro e agora tem que intervir. Desculpem lá que há Estava também aqui escrito, pessoas que ainda não falaram, não é? Eu Bom, venho a seguir. Peraí. rapidamente, para tentarmos acordar-nos mutuamente. E depois já te passo. Eu ouvi aqui dizer de que os homens da Torrebela não tinham nada, eram homens que não sei o quê. Não é verdade, tinham, sim senhora, tinham, mas era um saldo negativo. Quer dizer, tinham muito álcool, tinham muita ignorância, tinham muita miséria, tinham muitas coisas a abafar, a contrariar a possibilidade de serem cidadãos a parte inteira de um país. Muitas coisas. E a cooperativa tinha que ser formada com esses mesmos, não era com outros, porque de outros não tínhamos. De maneira... Portanto,
Esta é uma questão fundamental. Com que material é que se fazem as coisas? Humano, etc, etc. Mas com que coisas, com que pessoas é que se fazem as coisas? E depois a outra história, termino já. A Torre Bela, se fosse uma simples ocupação de uma herdade, sem projeto político de trás, não seria nada daquilo que foi. Portanto, o facto é que havia um projeto, havia inovações, como diz o coisa. É porque se chegou do caos a comer todos juntos, a participar, a partilhar, a tomar o pequeno almoço logo de manhã, a deixar de beber o garrafão de água ardente à entrada e não saber se estava vindo ou se estava indo para casa, digamos assim. É preciso que a gente diga que não éramos o ideal, que as pessoas que lá estavam e que no fundo fizeram a Torre Bela, quase todas elas, iam todos os dias, enfim, ou quase todos os dias, às praças da Massuça e de Manique, nas praças para trabalho, a ver se encontravam alguém que os quisesse para lhe dar alguns tostões e uns litros de vinho, porque contratava-se era com vinho, sobretudo. Portanto, não temos que esconder essas coisas, essas dificuldades. Isso é que é extremamente importante. Obrigado. Vi alguém que estava já a intervir. Sim, sim, vá, faz favor. Então, boa noite a todos, muito obrigado. Tive o grato prazer de assistir, nunca tinha assistido a esta versão, e sou de lá, não vale a pena dizer a terra, mas é limítrofe. Vivi o processo mais com a cabeça do que com as mãos. Fiz lá algum trabalho voluntário, enfim. Creio que ali na volta de julho, princípios de agosto de 75, mais nas ceifas do trigo e isso. Portanto, conheço mal o processo interno, vi este desfilar de factos como se for um animatógrafo falado, que é, de facto, espelha uma realidade, que a olhar para trás me traduz duas realidades que quem dera que existissem hoje. Uma é a forte participação das mulheres e a tomada de consciência daquelas mulheres que tiveram, eu diria, uma delas era a minha irmã, era e é, felizmente, que tiveram muito à frente daquilo, muito à frente. E isso é uma coisa saudável, absolutamente saudável, e quem dera que hoje, à medida de hoje, como é óbvio, não é? Não era no tempo de então, que também tivéssemos essa participação, eu diria, tão aguerrida. E nós ouvimos ali pessoas falar, uma que não era a senhora da azeitona, que essa não conheço, mas uma outra, por acaso conhecia bem, que quem ouvisse falar antes daquilo não sabia o que estava ali, afinal era uma mulher com consciência, de corpo inteiro, que tinha sido imigrante em França. E não sei se estava ali de passagem ou se já tinha vindo definitivamente. Bom, o que é de facto, verdadeiramente, para mim, assinalável é, visto de agora, porque na altura também não tinha percebido, é aquelas mulheres. E há facto aqui também, eu conheço, e falo por aquilo que conheço, não falo porque não conheço, porque aquelas mulheres eram, de facto, as verdadeiras proletárias rurais. Os homens, a grande maioria deles, eram pequeninos agricultores. Havia uma estratificação na agricultura. A maior parte deles tinham o seu bocadinho de terra, uns mais, outros menos, e depois haviam, assim, digamos assim, como que uma aristocracia operária dentro dos pequenos agricultores. E depois havia os latifúndios circundantes. A Torre Bela com, do meu ponto de vista, 3 características. Primeiro, era a maior. Segundo, era, como se sabe, enfim, da linha da Casa de Bragança e, enfim, do Dom Miguel e companhia, por aí abaixo.
E a terceira, nunca empregou ninguém. Da minha terra, pelo menos, nunca empregou ninguém. Só empregou 2 pessoas. O tratorista, que era aquele senhor que no filme diz que nunca mais lá ia a partir daquele dia, e um outro senhor, que era guarda, presumo que não era da Tapada, era mais dos circundantes. Não conheci mais ninguém a trabalhar no Torre Belo. No entretanto, havia um pequeno latifúndio, mais entre a Torre Belo e a minha terra, que empregava toda a gente durante todo o ano quem não tivesse trabalho. Até as crianças. Na altura, naturalmente, não havia a olhar para o trabalho infantil, como felizmente se olha hoje. Mas velhos, que já não serviam para outra coisa, com todo o respeito, já não conseguiam, na Praça de Jorna, arranjar um trabalhinho, iam lá ao mini latifúndio e tinham trabalho. Ganhavam um pouco menos, mas tinham trabalho. A Torre Bela nunca fez isso a ninguém, nunca empregou ninguém. Na minha terra, 0. Aliás, 2, com toda a realidade. Estas características tinham algo diferente dos outros latifúndios, mas que não era novo. Já no afuramento do Código Civil de 1867, a Torre Bela não afurou quase nada. A Quinta da Lapa afurou tudo, afurou muita coisa, a Vila Chã afurou muita coisa, a Torre Bela afurou uma pontita a norte, pouco mais, entre Manique e a Quinta da Lapa. Portanto, estas características, quem para lá foi, de 2 uma, sabia ou não sabia. E eu tiro 2 lições do que vi hoje. Primeiro, o quase milagre do Wilson, que é a todos os títulos louvável, e não se diga que não há orientação política, porque há. O que não há é organização política, que é outra coisa. Mas a orientação política havia, aliás, está patente. Está patente nas palavras do general, está patente no Wilson, está patente no Francisco Fanhais. Teorização política havia, não havia organização. Bem, e para mim é assim, ir para uma coisa daquelas sem organização política, bem, o quase milagre ia conseguindo o Wilson. Conseguiu, durou, foi o tempo que durou, como é óbvio. Mas foi a tenacidade do Wilson, a capacidade do Wilson e, digamos assim, a dedicação eclesiástica, entre aspas, e no melhor sentido, do Wilson àquela causa. Portanto, muito obrigado. Vou só terminar para dizer o seguinte. E essa organização faltou também noutra coisa, que foi, nós sabíamos, por exemplo, a reforma agrária, isto não era uma utopia. Ali também não era uma utopia. Era uma perspectiva. Tal como era em outras regiões do latifúndio do país. O que não houve foi a organização, nem para o trabalho voluntário, como houve para o Alentejo, como muitos de nós íamos ao Alentejo trabalhar. Muito obrigado a todos e muito obrigado pela Olha, camarada, obrigado, mas estás a ser injusto. Não fui só eu, foi a malta toda, porque se fosse só eu, estava desgraçado. Não era este filme, era outra coisa. Era impossível. Eu vou passar ao Chester agora, só para ele, em poucas palavras, dizer algumas memórias. Boa noite. Que não tem também. Primeiro, desculpa, meu português não é também muito aproximativo. Eu quero agradecer primeiro o Paulo Branco para fazer esse festival acontecer, o Zé Manuel da Cinemateca, com quem a gente passou um bom tempo conversando sobre tudo isso, sobre as versões. E o ponto positivo de uma versão eventualmente mais longa é que também é mais ambígua. Então, sendo mais ambígua, ela é mais contraditória, mais talvez interessante e para o público e para os próprios protagonistas. Então, o filme próprio, ele se olha no mesmo espelho que os protagonistas. A câmera e o quem está filmando, eles se olham no mesmo espelho um pouquinho nesse trabalho, talvez. E se tem mais contraditório, é mais interessante. Que mais? Eu fui 2 vezes em Portugal, fui uma vez com 3 anos de idade e a segunda vez fui hoje. Então, sou muito honrado de estar conhecendo as pessoas de quem meu pai falava com tanto carinho, tanta admiração. Acho que tem um sonho aí também que vem de longe do meu pai, que começou a se criar também no mundo nazista, no mundo da Alemanha hitleriana, quando teve uma presa de consciência muito forte na adolescência dele sobre o que seria uma sociedade justa, menos justa. Então,
isso, eu agradeço muito a todos vocês e a plateia também e as pessoas que vieram de longe, que eu ouvi falar que tem gente que vem de longe para ver o filme. Muito obrigado. Muito obrigado. Ainda temos uns poucos minutos, mas eu queria, sobretudo agora com o Zé Manel, que dissesse algumas palavras, como é que pronto, de onde é que surge esta cópia e que, sobretudo, se há algum projeto Torre Bela relativamente a uma versão utópica diferente desta ou não. Obrigado. Quero também agradecer o convite e agradecer a estar aqui com todas estas pessoas tão especiais para o filme, mas não só para o filme, como é evidente, e quero antes de mais dizer que hoje penso muito, acima de tudo, e queria evocá-lo acima de tudo no próprio Thomas Harlan, que era uma pessoa absolutamente extraordinária, uma pessoa de uma imaginação, de uma energia, de uma criatividade, de uma combatividade inesgotável, e que eu acho que, acima de tudo, deve ser evocado hoje aqui, porque, de facto, o que ele fez foi especialíssimo e foi uma dádiva que nos deu, foi alguma coisa que nos deixou. O filme tem, no entanto, outro grande criador, e está aqui presente hoje, que é o Roberto Perpignani. O próprio Thomas Harlan disse-o sempre. Ele captou estas imagens, ele que não vinha do cinema, captou estas imagens. Durante quase todo o tempo, ou praticamente todo o tempo em que filmou, não tinha sequer o projeto de fazer um filme com isto. Era um combate político no qual a Câmara teria um certo papel, como já foi evocado. E depois, ao ver as imagens, entusiasmou-se, pensou em fazer um filme, juntou as imagens e o primeiro resultado que teve, feito por ele, Thomas, foi um resultado que para ele era completamente insuficiente. E foi nessa altura que ele convidou o Roberto para pegar nas imagens e disse sempre que foi quando o Roberto Perpignani pegou nestas imagens que, de facto, surgiu finalmente uma estrutura de um filme que o satisfez completamente a ele. Portanto, há aqui também um outro criador importante que deve ser sublinhado. Muito rapidamente, esta não é assumida por nós, Cinemateca, como a versão definitiva. Não sei se alguma vez haverá uma versão definitiva, porque o Thomas Harlan viveu literalmente toda a sua vida, o resto da sua vida depois do Torre Bela, a remontar o Torre Bela. Fez não uma, não duas, não três, não quatro, não cinco, mas 6 ou 7 ou 8 versões diferentes. E na última vez em que estive com ele, como alguns de nós tivemos no sítio onde ele viveu nos últimos anos, já doente, ele continuava a dizer ainda há umas afinações a fazer. E, portanto, há um trabalho que corre. O que é esta versão? Esta versão é exatamente a cópia, neste caso em digital, feito a partir do negativo do filme. Para quem não sabe, portanto, é o original montado do qual se tiram todas as cópias, o negativo que ele próprio foi remontando, ele mexeu nele, mas quando morreu, o estado em que estava o negativo era este. Este é a última versão do negativo que ele deixou. Embora o negativo estivesse em Itália e ele continuasse a querer fazer ainda mais algumas alterações. Em todo o caso, não é uma versão muito longe, muito diferente daquela que ele dizia nos últimos tempos de vida que queria deixar. Esse legado, essas informações estão recolhidas, não só connosco, mas com outra cinemateca envolvida, a Cinemateca de Munique, com a qual ele esteve em muito contacto próximo nos últimos anos de vida, procurando que houvesse uma nova edição DVD do filme, com essa versão que ele queria. E não é muito longe disto, mas há um trabalho ainda de confirmação a fazer e de alguma afinação. Em todo o caso, há uma outra grande diferença nesta versão, é que, tendo sido feito o digital a partir do negativo original, tem uma qualidade que, de facto, há muitos anos nós não víamos. E isso também é muito importante. Rapidamente, quase tudo o que me parece importante dizer já foi de algum modo tocado aqui. O filme é, de facto,
hoje estamos sobretudo aqui mais se calhar para falar das versões, enfim, e desses pormenores técnicos, evocar o filme outra vez. O filme é de facto um filme único no panorama do cinema feito em Portugal, por portugueses e por estrangeiros, sobre estes acontecimentos. É o único de facto. Thomas, trouxe-nos aqui uma maneira de fazer que tinha tradições noutros países, mas não tinha verdadeira tradição em Portugal, esta forma de seguir os acontecimentos sem colocar por cima voz off, música e explicações adicionais sobre os acontecimentos. A razão por que ele o fez assim não é por causa de uma teoria cinematográfica que ele não tinha. É o primeiro filme que ele faz. Este filme é um filme que ele faz depois de ter um outro projeto que ele queria fazer no Chile, e devido às dificuldades que surgiram no Chile, era um projeto que já nascia depois do golpe, mas era um projeto que ele acreditava que conseguiria fazer sobre o papel dos militares, e que passava por uma filmagem em grande parte clandestina, mas que no último momento não conseguiu fazer, e foi nessa altura, em função do que estava a passar em Portugal, que ele decidiu pegar na equipa, ou em alguns elementos da equipa, como o Russell Parker, e vir para Portugal filmar a Revolução Portuguesa. E foi devido à sua própria concepção política que estava por trás disto que ele acabou por ter uma diferença cinematográfica também. Porque politicamente ele queria intervir na realidade, mas não queria intervir instrumentalizando a realidade, porque naquele momento, como sabem, imensas organizações políticas, imensos partidos, os imensos partidos da esquerda portuguesa, nestes acontecimentos, queriam muitas vezes intervir e instrumentalizar a situação. E a intervenção política do Thomas era no sentido de ele estava fascinado com a luta real, espontânea daquelas pessoas, e ele queria preservar isso o mais possível e colou-se a eles, tentando evitar, justamente, interpondo-se contra as possíveis instrumentalizações. Isso que era uma crença política dele, acabou por ter um efeito cinematográfico incrível, e isso está por trás, acho eu, da diferença cinematográfica do filme. Já foi aqui dito, mas termino dizendo isto. Eu há muitos anos que tenho andado em torno dessa ideia. Para mim, Torre Bela, que fala de facto sobre um caso célebre de ocupação de terra, o filme em si próprio é, acima de tudo, o registro de outra coisa. Ele não filma tanto a ocupação da terra, ele filma uma coisa que está connosco desde o princípio ao fim do filme, faz a curva toda, e é um filme admirável sobre a apropriação da palavra. E não é nada por acaso, acho eu, que o Roberto, antes de montar o filme, tenha começado por querer perceber em detalhe todos os diálogos do filme, todos os diálogos daquelas pessoas que estavam captados pela câmara e pelo microfone, e tentar perceber o que era o fluxo da palavra. Porque este filme é um dos mais admiráveis documentos que eu já vi sobre uma comunidade que, antes de mais nada, é uma comunidade que está em tempo real, durante o filme, a descobrir que pode ter acesso à palavra, porque não tinha sequer acesso a isso. Não sabia que podia ser escutada, que havia gente que lhes podia dar atenção, que podiam ouvi-los com atenção. E eles estão a descobrir isso à nossa frente, em tempo real. E nós assistimos a isso, e isso, para mim, é absolutamente admirável. Obrigado. Obrigado, e acho que ficamos por aqui hoje. Só quero dizer uma coisa. Uma coisinha, vá. Uma coisinha só. O cinema, sabemos, como a televisão, que condiciona a realidade quando se enfrenta com a realidade. E a realidade se sente que tem que assumir um papel. Allora, a capacidade de Thomas e do Russell de poner-se em frente desta realidade que podia involucrar um projeto de ocupação, um projeto de reforma e tudo político, pero a coisa muito, muito importante é que todas as pessoas haviam, como se diz, aderido ao projeto do cinema. Não há
da primeira imagem até a última, ninguém que olha na câmera. Todos eles estão rodando, assumindo o seu papel, cada um. E sentem a câmera, pero sabem que quando a câmera chega, têm que dizer la loro frase. É como se havia um guião. Branco, há uma coisa que vocês sabem. Ele filmou muitas das cenas e a gente não sabia que ele estava a filmar. Palavra de honra. Tanto que ele uma vez na brincadeira diz-me assim: fostes ator da tua própria vida, não queres seguir essa profissão? E ele na brincadeira comigo. Porque ele filmava a gente sem a gente estarmos a ver, porque eu não era capaz de fazer as cenas que fiz ali se estivesse a saber se era filmado, porque atrapalhava-me com certeza. Era só isso que eu queria dizer. E aquilo, vou reforçar o que ele está a dizer, é que este filme foi feito sem a gente sabermos que estávamos a ser filmados. Mais uma chega e de repente. Na minha convicção, sem o pai do Arlan, teu avô, o filme da Torre Bela não tinha existido. O grande motivador para que o Arlan fizesse este filme foi o seu pai. O seu pai nazista, que ele, Arlan, queria chegar a ser tão bom no sentido oposto como o pai tinha sido em relação ao nazi. E essa motivação forte. E olhem, às vezes a gente não quer falar de certas coisas que se passaram em determinadas épocas, mas houve muito quem dissesse aqui pelas nossas bandas de que o Arlan era da CIA, de que o Arlan estava ao serviço não sei o quê, de onde lhe vinha o dinheiro e que havia gente interessada em não sei o quê. Houve estes comentários. O tempo é que é o grande corretor da história. Não é? Mas é como, para além disso, não é hoje o momento. Estamos aqui para falar deste filme da Torre Bela. Mas há aqui coisas que nos estão passando ao lado. O problema, vimos no filme, assim, muito subrepticiamente, os sindicatos e a Torre Bela. Mas isso agora não é uma discussão para hoje. Os é sindicatos e a Torre Bela. Então aí... Okay. Esse foi outro dos grandes problemas. As delegações da Torre Bela, corridas à pedrada de alguns centros onde os cooperadores não tinham, como na Torre Bela, a utopia de a trabalho igual, salário igual. Isso há muitas coisas que seria interessantíssimo discutir. Agora, isso fica guardado para outra sessão. Eu vou combinar aqui com o Zé Manel, daqui a uns tempos fazemos outra sessão e aí continuamos este diálogo. Eu quero agradecer a todos, muito, especialmente a quem está aqui comigo e a todos também que estão aí. Somos todos participantes, penso que numa sessão que espero que contribua não só para o filme em si, mas sobretudo para que haja uma reflexão sobre o que se passou e o que se está a passar neste país. Muito obrigado.